Bolsonaro chegou com o claro objetivo de destruir toda e qualquer política indígena, por menor que ela fosse. Ô, Eugênio, você também tem defendido essa questão de enquadrar o Hugo Bolsonaro pelo crime de genocídio contra o povo Yanomami. Isso também seria deve se enquadrar criminalmente. Queria que você comentasse essa questão desse genocídio do povo Yanomami. Bom, isso o povo Yanomami sofre desde o início da década de 70, né? Desde o momento em que os militares começaram a ter presença ali, se verificou pelo IDNPM, que aquela área lá tinha minerais, minérios, ali começou o interesse do governo federal, né? Os militares montaram um projeto chamado Projeto Calha Norte, né? Que era um projeto de você, na verdade, popular a Amazônia como se fosse um obstáculo à expansão política pelo norte do Brasil dos comunistas. Quem eram esses comunistas, tadinho? Os cubanos, na sua ilha caribenha, viriam, né, em massa invadir a Amazônia. Essa era a ideia que estava lá naquele livrinho do Golbery Couto e Silva, Geopolítica do Brasil, né? Então, o Calha Norte foi, na verdade, para corresponder a essa geopolítica do Brasil e criar como uma muralha humana na Amazônia. Quem é que eles arrumaram para ir para a Amazônia? O Lumpen, né? O Lumpen, pessoas que, sem eira nem beira, que estavam dispostas a qualquer coisa para sobreviver. Garimpeiros, madeireiros, grileiros, né? E quando a Transamazônica foi aberta, aí essa turma veio com força total, né? E a estrada também para Boa Vista, quando foi aberta lá de Manaus, a mesma coisa, né? Então, houve um planejamento militar, de ocupação daquela área. Lembro que a briga pela criação do Parque Yanomami foi uma briga que durou quase 2 décadas. Quase 2 décadas. E quem esteve à frente dela, já de saudosa memória, a antropóloga Cláudia Andujar, suíça, que grande conhecedora dos Yanomamis, que viveu com eles durante muito tempo, né? E Cláudia Andujar estava na frente disso e denunciando para a comunidade internacional o drama que estavam sofrendo os Yanomamis pela invasão de suas terras pelos garimpeiros, principalmente. Mas também com mineradora, também na área de bauxita, também estavam invadindo a terra. Então, isso começou a criar um caldo de denúncias internacionais que, enfim, estava começando a atingir fortemente a posição do governo brasileiro lá fora. Isso aí já no governo começou, então, a aumentar enormemente esse eco no governo Sarney, né? Porque o governo Sarney resolveu, então, vamos resolver o problema do Yanomami. Não dá para demarcar uma área contínua de 9.800.000 hectares, que seria tamanho, vamos dizer, de Santa Catarina ou tamanho de Portugal. Não dá para fazer isso, que é um absurdo, isso seria um estado Yanomami, não podemos tolerar isso, etc, etc. Vamos fazer a demarcação em ilhas, né? Em ilhas diárias, não vamos fazer ela contínua. Os antropólogos se colocaram contra, porque disseram, peraí, não é porque são apenas 20 mil, nem 20 mil, me parece que eram menos 20 mil Yanomamis nessa área, tá? É porque essa área é a área tradicional de perambulação dos Yanomami. Eles vivem perambulando. Faz parte deles fazer troca de aldeias com outras aldeias, né? Eles visitam seus parentes. Então, para manter o modus vivendi deles, precisa demarcar toda a área de circulação deles. Em função disso, a doutora Débora Duprá e eu, naquela época, isso em 1991, né, entramos com uma ação cautelar, né, para determinar que a aeronáutica, a Força Aérea e o Exército
juntamente com a Polícia Federal, desintrusassem essa área dos garimpeiros, né? E isso caiu na 6ª Vara Federal de Brasília, com um juiz muito sério, o juiz Novelli Villanova, né? O Novelli, ele, então, não teve dúvida, deu a liminar e mandou acontecer. Quando veio a liminar, na época, Romero Jucá era diretor-geral da Polícia Federal, né? Romero Jucá foi lá negociar com os garimpeiros. Aí eu dei um grito. Isso não é negociar. Ninguém está falando aqui de negociar, de saída negociada, não. É rua. É tirar esses caras daí. E se ele estiver descumprindo a determinação do juiz, cadeia para o Romeu Tuma. Né? Foi essa a posição que eu assumi naquela época. Ele deu uma grita danada de um procurador da República ameaçando o Romeu Tuma de prisão, né? Que ele era o diretor-geral da Polícia Federal. Mas foi o que a gente fez. Aí, com isso, baixou a poeira, o Batalhão da Selva, lá de Infantaria da Selva, lá de Roraima, se colocou à disposição, a Força Aérea também, a Polícia Federal também, fizeram um plano conjugado junto com a FUNAI, né? E começou-se, então, a explodir, a dinamitar as pistas dos garimpeiros, né? Confiscar as máquinas, proibir eles de abastecerem aviões em Boa Vista, toda uma logística para acabar com esses garimpos, né? Eram em torno de 60 mil garimpeiros que estavam naquela área, né? Só na área brasileira, porque a área venezuelana é muito maior que a brasileira, e tem muito brasileiro também na área Yanomami e venezuelana, né? Também criando um problema, inclusive tensões bilaterais enormes por causa disso. Então, aí veio o governo Collor, né? E o Collor se mostrou interessado por essa questão indígena por conta do ministro da Justiça dele. Vamos lembrar uma coisa, o ministro da Justiça do Collor, depois que saiu o Bernardo Cabral, foi o Jarbas Passarinho, não é isso? Uhum. Jarbas Passarinho é o redator do artigo 231 da Constituição dos Direitos Indígenas. Tá? Jarbas Passarinho pode ter tido um monte de defeitos, mas ele foi um gigante na defesa dos índios. Sempre foi um gigante. E ele, como ministro, ele escolheu ninguém mais, ninguém menos que Sidney Possuelo, um sertanista comprometido com a questão indígena, para ser presidente da FUNAI. E Sidney Possuelo acabou me escolhendo na época para ser procurador-geral da FUNAI, né? Então, a nossa prioridade absoluta era Yanomami, né? Era o Casai, lá, a casa do índio lá em Boa Vista, era conseguir garantir assistência médica, porque a situação era catastrófica que nem hoje. Eu fui visitar na época o Papiú, que é uma das aldeias Yanomami. Rapaz, era todo mundo com malária, criança, adulto, velho, estava todo mundo com malária. E com malária por quê? Porque os garimpeiros transformaram aquela região lá num lamaçal, um lamaçal que atraía os mosquitos, né? Então a malária se espalhou, e não só malária, cólera, doenças de natureza digestiva, porque os garimpeiros ficavam dando, para conquistar os índios, ficavam dando bolacha Maria para os indígenas. E bolacha Maria tem açúcar, esses índios nunca comeram açúcar, então isso aqui era quase que um veneno, de matar mesmo, né? Então, uma mortalidade enorme, uma situação assim deplorável. Eu fui lá com o Sidney Possuelo, depois a gente foi no Alto Catrimani, a gente chegou aí no Urariquera também, e esse cenário se repetia, né? Mas havia um compromisso do governo de tirar, e realmente conseguiu se retirar, né? Sobraram na área toda talvez uns 2.000 garimpeiros, porque a área é enorme, é uma área tamanho de um país, né? Que cobre parte do estado de Roraima e parte do estado do Amazonas. Então, é difícil você realmente tirar tudo. Mas conseguiu-se, pelo menos nessa vigilância permanente, reduzir drasticamente a presença dele junto com os índios. Passou-se a ter uma política de atender esses índios, junto com o Ministério da Saúde. Mas, enfim,
Aí vieram os nossos governos, né? Cardoso. Oi? Agora tem 20 mil garimpeiros lá, né? Sim, mas aí veio o governo Fernando Henrique Cardoso, manteve mais ou menos essa política de buscar estabilizar, e vieram nossos governos, tentaram também, às vezes com mais, às vezes com menos recursos. O grande problema da FUNAI era a falta de recursos. Simplesmente nunca foi prioridade orçamentária, nem dos nossos governos. Realmente, equipar a FUNAI e dar à FUNAI meios para ela cumprir a política indigenista. Nunca. Na época que eu fui ministro da Justiça, eu criei o Conselho Nacional de Política Indigenista, reunindo todos os representantes indígenas no Ministério da Justiça para que eles pudessem realmente também ter voz, né? E dizer claramente para onde o governo federal deveria ir nessa política indigenista. Mas eu devo confessar a vocês que não houve nenhuma prioridade para a política indigenista nos nossos governos. Não houve. Tá? Esteve muito aquém do que eles esperaram. Tanto assim é que, no final das contas, os índios, quando foi o golpe contra a presidenta Dilma, né, os índios meio que cruzaram os braços e disseram, bom, não estão nos defendendo, por que a gente vai agora assumir um lado ou assumir o outro lado? Mal sabiam eles que não assumir a defesa da presidência da Dilma significava algo muito, mas muito pior, que era a destruição do Estado por aquela pinguela do passado do Moreira Franco, né? E depois, mais tarde, o fascismo de Bolsonaro. Né? Agora, Bolsonaro é diferente. Bolsonaro chegou com o claro objetivo de destruir toda e qualquer política indígena, por menor que ela fosse. Realmente, ele veio com a ideia de ser um exterminador de índio. Tá? Isso ele não fez nenhum tipo de segredo quanto a isso. Ficar se comparando com os americanos, dizendo que os americanos que fizeram certo, que na guerra eles fizeram guerra contra todos os índios, exterminaram os índios, dando razão a isso, né? Elogiando o extermínio dos índios. E abriu as portas da Amazônia para a exploração madeireira, a exploração de minérios, a exploração de garimpo, né? Sem qualquer tipo de anteparo, desmontou toda a fiscalização do IBAMA, desmontou a FUNAI. Isso aqui é uma política de Estado, para causar um extermínio de uma população. Isso tem nome. Isso chama-se genocídio. Né? Genocídio não se confunde genocídio com homicídio. Homicídio é matar alguém. Né? E matar alguém é um crime doloso contra a vida que no sistema brasileiro é julgado pelo júri. Né? O genocídio não, é um crime contra a existência de um grupo. Tá? E como o genocídio é um crime muito mais amplo, ele pode eventualmente nem acarretar morte. Por exemplo, lá na Bahia, teve um médico, lá na área dos Pataxó-Rarrain, teve um médico que ficou oferecendo para as índias, né, a laqueadura. Né? E ele ficava dizendo nas reuniões lá dos fazendeiros, felizes da vida, dizendo, nós estamos acabando com todos esses índios, porque nós estamos fazendo laqueadura em todas as indígenas. Isso é homicídio. Isso é genocídio. Isso é genocídio. Porque o que ele está querendo é impedir que os índios procriem e continuem existindo como povo. Né? Então, você não precisa necessariamente matar para genocídio. E por isso mesmo que o genocídio entre nós não é julgado no júri. Tem jurisprudência hoje pacificada do Supremo Tribunal Federal que o genocídio é julgado na Justiça Federal, porque é ela que compete a questão da proteção das populações indígenas, na Justiça Federal de primeiro grau, pelo juiz singular. Tá? É isso que aconteceu já em outros precedentes, é assim que se trata. Sim, Bolsonaro é um forte candidato a ser julgado pela Justiça Federal de primeiro grau por genocídio. Eu não tenho dúvida disso. Aí falam, não, mas isso aqui tinha que ir para o TPI. Gente, o TPI não é aquela coisa toda. O povo fantasia muito em cima do TPI. Primeiro que o TPI é um tribunal que trabalha com base no princípio da complementaridade, ou seja,
Só vai para o TPI o caso que um Estado se recusa a levar para a justiça ou que ele não tenha condições de julgar. Aí vai para o TPI. Então, como no Brasil nós temos uma lei penal que tipifica o genocídio, nós temos competência da Justiça Federal para isso, nós temos procuradores para isso, e eles com certeza vão se mexer, tá? Não tem por que a gente ficar pensando em TPI. Né? TPI não é... Claro que TPI é mais sexy, mas não é necessariamente o melhor foro para isso. Muito bem. Só 2 perguntinhas rápidas. Essa ONG que o governo Bolsonaro contratou para destinar 872 milhões para os povos Yanomamis, isso também tem que ser investigado? E outra questão é se, também o pessoal colocou aqui no chat agora, como que o senhor está vendo a criação do Ministério dos Povos Indígenas? Olha, primeiro que não foi só, esse dinheiro não era só para os Yanomami, uma parte era para os Yanomami, era para os índios na Amazônia. Sim, né? sim. Mas o que se constatou até agora, e isso certamente o Tribunal de Contas e Controladoria Geral da União vão aprofundar, é que esse dinheiro foi usado para tudo, menos para assistir os índios. Alugou-se aviões, criou-se estruturas burocráticas, muita gente bem remunerada, tudo mais, mas o serviço não chegou na ponta. Né? Não houve nenhum tipo de esforço para fazer o serviço chegar na ponta. Ou seja, era tudo como dizem os ingleses, né? Era fireworks in the night, né? Ou seja, era nada mais que foguetório na noite. Né? Isso sim, vai gerar certamente a responsabilização dos gestores desse dinheiro, com certeza, e isso pode gerar também consequências de natureza penal, né, de desvio de recursos públicos, portanto, peculato desvio, e, eventualmente, também improbidade administrativa. Isso é uma coisa que a gente vai ter que ver, mas isso, claramente, eu acredito que a justiça, e aí, no caso, trata-se da justiça de primeiro grau, que é muito mais motivada do que o Procurador-Geral da República, que eu acredito que não vai deixar isso escapar. Quanto à criação do Ministério, houve muita controvérsia entre os indigenistas. Tá? Sempre foi um problema. E por quê? Porque os povos indígenas são muito heterogêneos. Né? É a mesma coisa você querer criar um ministério para os descendentes de europeus. Né? São povos, alguns deles, inclusive, até com relações de hostilidade de um contra os outros. Como, por exemplo, os Kangang com os Guarani. Né? Existe, inclusive, esse tipo de coisa. Quem desses daí que você vai colocar como um ministro? Tá, tudo bem, colocaram uma pessoa com toda a aptidão para ser ministro dos povos indígenas, ninguém vai discutir isso, mas é questão de saber se os outros povos indígenas vão legitimar ou não legitimar a atuação da Guajajara. Né? Isso é um problema. E mais, também fala contra isso o fato de que ministério não é uma instituição indígena, é uma instituição branca. Né? Ou seja, não é da tradição deles. Era muito mais, a meu ver, era muito mais eficiente você fortalecer o Conselho Nacional de Política Indígenas como grande foro de debate indígena pelos indígenas, porque lá todos estão presentes, é um foro democrático. Você organiza com isso também a população indígena no Brasil e você instrumentaliza a FUNAI. Né? Definitivamente, vamos mudar o Estatuto do Índio, vamos fazer uma política indígena mais participativa, vamos colocar a FUNAI na mão de um perfil de um sertanista ou de um indigenista